E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje de uma discussão sobre precatórios. Ele disse que a orientação na pasta, na Fazenda, é quitar essas dívidas e afirmou que prefere ter fama de gastador do que caloteiro. Como é que é isso, Danilo Moliterno? Vem pra cá, para quem foi esse recado do ministro Fernando Haddad, contigo, direto de São Paulo. Boa tarde, Tainá, Uribe, a todos que acompanham Bastidores. Recado para o governo anterior. Ele fazia menção à PEC dos precatórios, aprovada em 2021 ao longo do governo de Jair Bolsonaro, que postergou o pagamento de precatórios que foram regularizados agora ao longo do governo atual, do governo Lula. Fala um pouquinho mais sobre isso, mas vale a gente trazer esse contexto. Precatórios, que são aquelas dívidas que governos, seja o governo federal, governos estaduais, municipais, têm com empresas, com pessoas, muitas vezes as pessoas mais pobres, e precisa pagar devido a uma decisão judicial definitiva. Então esse dinheiro precisa ser pago por esses governos. Haddad falou sobre isso e indicou que dentre as prioridades do Ministério da Fazenda sob sua gestão está acima pagar a essas pessoas e garantir esse direito e só depois controlar as despesas. Esse é o recado de Fernando Haddad, que participou mais cedo e disse essa declaração, como você mencionou, num evento com advogados aqui em São Paulo. Evento voltado a falar sobre precatórios, mas com um olhar todo especial para aquela PEC 66, que foi promulgada lá em setembro pelo Congresso Nacional. Hoje já é emenda constitucional e mudou algumas regras para pagamento de precatórios. Uma primeira mudança que a gente pode mencionar, colocou um limite para o pagamento de precatórios de municípios e estados. Isso significa que as pessoas vão demorar mais para receber esses precatórios desses entes federativos. Também tirou da regra fiscal do governo federal os gastos do governo com precatórios. Então, não vai contar para a perseguição do governo a meta fiscal estes gastos que fizer pagando esse direito às pessoas. Duas mudanças relevantes que geram uma discussão acalorada. De um lado, tem gente que indica que sem essas mudanças o governo federal não conseguiria perseguir as suas metas fiscais, não conseguiria ajustar as contas públicas. E do outro lado, é claro, muita gente que reclama que com essa nova regra as pessoas vão demorar mais para receber esse direito, receber esse pagamento. Muitas vezes são pessoas que já estão no final da vida, aposentadas e podem não ter acesso a esse dinheiro. Então essa é uma crítica. E também daqueles que indicam que ao tirar esse dinheiro pago da meta fiscal, o governo federal está maquiando as contas. Afinal, isso vai pesar na dívida pública, apesar de não pesar para essa perseguição à meta fiscal da regra estabelecida pelo governo. Nesse contexto, Haddad rebate as críticas que houve quase que semanalmente sobre o governo Lula ser muito gastador, olhar muito para a arrecadação e diz: prefiro ter pecha de gastador do que ter pecha de caloteiro, como mencionei, fazendo uma menção à PEC dos precatórios, que foi promulgada lá no governo de Jair Bolsonaro e postergou esse pagamento de precatórios. Como mencionei, isso está sendo regularizado, chegou até um débito que era equivalente a 200 bilhões de reais, mas tem um cronograma de quitação que está sendo realizado. Porém, faço esse adendo, está sendo realizado fora da meta fiscal. É um dinheiro que está pesando na dívida, mas que o governo não está contando com ele na sua perseguição nas regras para as contas públicas. Vamos ouvir um trechinho do que disse Haddad? Eu entendo o prefeito que às vezes não tem recursos para honrar as suas obrigações correntes com saúde, educação, funcionalismo e se vê na contingência de buscar um remédio nem sempre adequado para os seus problemas, mas a União ficou de fora e não quer participar desse tipo de coisa, até porque ela tem uma capacidade de financiamento que os entes federados não têm. Então, além de ilegal, inconstitucional, ela é irracional, a decisão de não pagar as dívidas federais registradas nos balanços da União. Então nós fizemos questão de, mesmo sofrendo crítica da imprensa, de que nós estamos aumentando o déficit, é aquilo que o Felipe falava. Bom, mas resolver o problema fiscal desse jeito, qualquer um resolve, né? Tem que resolver o problema fiscal de maneira sustentável. E é o que nós estamos procurando fazer. Então as pessoas não tiram da minha conta o que eu paguei da gestão anterior, colocam na minha conta, mas eu sei que eu paguei uma dívida do governo anterior que tinha que ser paga. Então eu prefiro ficar com a pecha de ter gastado mais, mas não ficar com a pecha de caloteiro.